Bom, família, pra ser sincero, eu nem queria estar tocando mais nesse assunto, pelo menos este assunto específico, né? O jogo Vitória e Cruzeiro. Mas eu não vou poder deixar passar aqui as belas palavras que o André Reine falou. E claro, velho, estamos diante, sim, de um dos maiores escândalos do futebol brasileiro. Foi esse jogo entre Vitória e Cruzeiro. Eu acredito que daqui a 10, 15 anos você não vai lembrar, mas eu tenho certeza que, pô, daqui pro final do ano você não esquece. Por exemplo, chega no final do ano, o Vitória não consegue permanecer por causa de 2 pontos. Esses 2 pontos vai fazer muita diferença, não só esses 2 pontos, mas também muitos outros pontos que o Vitória perdeu contra outros times, no qual foi garfado neste mesmo campeonato. Então, eu não posso aqui simplesmente esquecer esse assunto, né? Ainda mais quando se tem um grande jornalista como é o André Rene e que defende muito bem o Nordeste. Ele é jornalista, é um grande narrador, velho. Você já deve ter se arrepiado aí alguma tarde de quarta-feira, terça-feira. Champions League, tá ele lá narrando. Se você assistiu a final entre Real Madrid, que aconteceu no metade do ano agora, né? Dia 1 de julho, se eu não estou enganado. Dia 1 de julho, ou foi dia 1 de junho, Real Madrid e a equipe do Borussia Dortmund, você viu ele narrando pela TNT. Então, assim, lance escandaloso e vamos mais uma vez tocar nesse assunto. Claro que não vai ser, não foi a primeira nem vai ser a última vez que vai acontecer isso com Vitória. Infelizmente, entendeu? E quando eu falo isso, porra, com muita dor no coração, tá ligado? Porque fica difícil a gente sequer se disponibilizar para torcer, né, pro futebol justo, pro futebol organizado. Mas é isso, família. Deixa o like nesse vídeo, compartilha pro máximo de torcedor, a rapaziada que não conhece o canal Nordeste no Topo, para passar a conhecer, passar a acompanhar e, claro, para você divulgar esse vídeo e chegar a mais pessoas, alcançar. Tá ligado? Aquele grupo lá no qual você tem do seu bairro, que tem torcedores do Vitória, ou até mesmo aquele grupo lá de outro criador de conteúdo, vai lá e joga lá, meu irmão. O grupo é invasão do Nordeste no Topo, meu irmão. Joga lá e dá essa ajuda aí a nós, beleza? Vamos lá para o trecho no qual o André Rene fala um dos maiores escândalos do futebol brasileiro. E o Cruzeiro foi pra cima. Antes de falar do gol de empate do Cruzeiro, eu já acho que foi o Marcelo de Lima Henrique, o árbitro, né? Foi. E se você puder, Tulhão, pega pra mim o nome do VAR também, porque o VAR ele é decisivo. É o Bins, que já tinha sido VAR do jogo Fluminense e Vasco. Lá no aquele gol do Verrete, né? Que o Verrete ajeita a bola com a mão, pelo menos eu entendi assim, e muita gente entendeu dessa forma. O VAR não. E aí, cara, eu acho que o Marcelo de Lima Henrique, ele já erra no primeiro gol, que é o gol do Oswaldo, na cobrança de pênalti. Porque ele marca uma mão que não é nem uma mão assim, daquelas que é claramente e tal, e ele marca com uma pressa, com uma vontade, atrapalhando a sequência do lance. Sai o gol, irmão, acabou, apita lá o centro do campo, 1-0, acabou. Olhei a mão aqui, acho que foi. Cara, ele apitou com uma vontade pra parar o lance e talvez isso tenha prejudicado ele lá na frente, no lance do jogo. Porque às vezes o cara fala, puta, eu errei, cara. Depois, com a convicção que os caras... E vamos ser sinceros que essa vontade, né, e essa convicção do qual o árbitro de campo marcou o pênalti é simplesmente, como eu vi outros criadores de conteúdo pontuando, foi uma forma mais clara que ele enxergou de, por exemplo, tirar o gol do Vitória, porque o Vitória tinha a bola estava indo em direção ao Alejandro. E ele vê isso, inclusive tem uma imagem no qual mostra ele com o apito na boca e ele faz força para apitar quando a bola já está no pé do Alejandro no movimento para o chute. E ele vai lá e se precipita. E talvez isso tenha prejudicado ele lá na frente. Sim. No lance do jogo. Porque às vezes o cara fala, puta, eu errei, cara.
Depois, com a convicção que os caras errei, não sei, não tô legal hoje, não tô bem, e aí não marcou na sequência. Mas enfim, nada justifica. A pataquada nesse primeiro lance, André, ela é tão grande que ele poderia ter tirado o gol, tá? Porque o gol acaba saindo, beleza? Então, assim, nesse lance acaba que no final das contas o Vitória não sai como prejudicado. Mas vamos supor, tá? Ele marcou ali ele marcou o pênalti, né? Se o VAR, vamos supor que o VAR entendesse que aquela mão não era uma mão de pênalti. O que ia ser feito? Meu amigo, o tanto de merda que ia dar nesse lance. Verdade, viu? Verdade. Verdade, eu não tinha nem visto por esse lado. Verdade, que se a mão no qual eu também tenho dúvida, eu não vou ser 100% parcial para a torcida do Vitória. Eu acho que até o torcedor do Vitória, quando viu a bola batendo na mão no pênalti, ele se perguntou assim, pô, meu irmão, eu tenho certeza que o torcedor do Vitória já viu outros árbitros não marcando um pênalti assim. Entendeu? E eu acredito que ele marcou muito na pressão pô, meu irmão, tu tirasse o gol dos caras. Tu vai tirar o pênalti também, meu irmão? Sim, é um daqueles lances do VAR que, numa dessa, ele tiraria o pênalti e tiraria o gol. Na verdade, o Marcelo de Lima Henrique já tinha tirado o gol. E aí o VAR ia tirar o pênalti. Mas esse lance... E outra, cara, é tão rápida a conclusão da jogada que não tinha necessidade nenhuma dele marcar o pênalti. Tá? De para o derradeiro e decisivo, que tem ali duas questões. Uma delas, normalmente, cara, assim, eu falo aqui, eu não gosto do VAR intervencionista, eu não gosto. Então, vou começar pelo final. Tem uma disputa de bola lá dentro da área, tem uma mão nas costas do jogador do Vitória, que eu achei normal, tá? Também o achei normal. tá ali, interpretou, eu não vejo como um negócio assintoso, tipo, caraca, o cara... Então... Normal até certo ponto, se ele cai, aí já não é normal. Seria uma suposta falta do próprio... Do próprio Dineno. O próprio Dineno, quando ele sobe pra... Tem uma mão ali que eu confesso, eu acho que nem tem essa força pra derrubar. Acho que parece um apoio ali. Mas o primeiro lance, ele é tão claro pra mim que, assim, eu não vejo justificativa. E diferente de muita gente que, claro, porque hoje em dia o futebol tá com a credibilidade tão em baixa que já virou operação. Salva Inter, salva Corinthians, salva Fluminense, salva todo mundo. Porque agora o juiz torce pra não sei quem, o VAR torce pra não sei quem, a operação é salva Corinthians e, enfim. Porque o futebol tá nesse momento. Mas o árbitro verdadeiramente é gremista. O VAR. Levanta suspeita toda hora. Ah, a gente sabe como é que é quando joga em Itaquera. Ah, a gente sabe como é que é com o Varmengo. Ah, a gente sabe como é que é o Varmeiras. Ah, a gente sabe como é que é... Então, assim, o futebol virou, né? E aí você vai ver a credibilidade do campeonato. Ela vai pro vinagre com alguns lances que são tão básicos, cara. Tão básicos, que não é possível. Não é possível o VAR ter deixado aquele lance seguir. Eu tenho um ponto, André Henning. Eu tenho um ponto. O porquê tem toda essa repercussão, né? Quando acontece alguma coisa, e sempre há essa repercussão. Quando acontece alguma falha, sempre há uma repercussão. Ah, não, é o salva o Corinthians. Não, é o Palmeiras vai ganhar o título agora porque o VAR tá ao seu lado. O Flamengo, a mesma coisa. Sabe por que tem essa repercussão? Porque geralmente esses lances, quando acontecem contra esses times, ou em prol desses times, melhor ainda, tem uma repercussão diferente porque a mídia, a grande mídia, o país inteiro está de olho naquele lance ou naquela partida, ou vai ter um foco maior para aquela partida. Porque semana passada teve um Goiás e Ceará. Foi Goiás e Ceará? Foi Goiás e Ceará, lá na Serrinha. E o Goiás, ele simplesmente virou o jogo em cima do Ceará com 2 pênaltis mal marcados.
inclusive um deles, a bola bate primeiro em uma parte do corpo do jogador do Ceará e depois vai na mão e o pênalti é marcado, mesmo com o VAR lá. O goleiro bate o pênalti, tem 2 toques na batida do pênalti do goleiro e o VAR não chama. Então, em um lance só, no primeiro tempo, duas irregularidades que poderia ter sido marcado e teria anulado o gol. No segundo tempo, volta a repetir um pênalti no qual não aconteceu para o Goiás. E por que não aconteceu? Porque teve uma falta antes, a falta na roubada de bola, que o árbitro disse que ela é inexistente, aconteceu. Então é isso. Não é, cara. Assim, no meu entendimento, eu até vi um ângulo que ele tá de costas. É o Matheus, né? É o Matheus Henrique. Matheus Henrique. Ele tá de costas. E assim, cara, se alguém tiver com muito problema de visão, tiver, sei lá, tiver numa noite muito cansado, tiver, sei lá, meio atrapalhado, tem um ângulo que ele pode olhar e falar, putz, não sei. Mas pelo outro é tão claro. Vendo o lance é tão claro. Não dá pra entender. E, André, não dá pra entender, ainda mais num país em que o VAR adora se meter nos lances, né? Nossa, nosso VAR é extremamente intervencionista. E aí, num lance claríssimo, não se mete. Fica muito esquisito, fica muito... Dá palco pra todas essas teorias conspiratórias que você falou, porque é inadmissível, cara. Eu tô muito curioso pra escutar o áudio, porque, assim, seria de uma incompetência gigante, mas eu acho que não é possível que ele revisou o lance e achou que não era pra parar, entendeu? Porque o que eu levo a pensar assim é que ele não viu, assim, né? Não analisou esse lance. Porque não é possível. Não é possível que ele viu, pelos ângulos que todo mundo viu, e falou: tá aí, não. Segue aí o jogo, tá aí, gol legal. Não é possível, cara. Não é possível. Após Gil, viu? Após Gil. É isso, família. Deixa a sua opinião aí. O que é que você acha sobre as falas do André Rene? Você concorda que, pô, não tá vendo a operação salva Corinthians, salva Fluminense, salva Grêmio? Ou você, pô, também concorda com as falas do Fábio Mota? Deixa a opinião aí.